borderline, né? Ele fica sempre ali navegando naquele estreito limite, né, dos dois círculos, do círculo democrático e autoritário. Ele, embora tenha sido eleito várias vezes pelo círculo democrático, né, ele foi eleito 8 vezes pelo círculo democrático, mas ele sempre fica deixando um pouco uma margem, já preparando uma eventual desculpa. Qual vai ser a desculpa dele se por acaso ele perder? Ele não vai dizer que ele foi rejeitado pela maioria da população, ele vai dizer que a urna foi errada, que ele estava com um injusto, e vai usar um número não sei de onde, alguém que quis votar e que não votou. Quando você coloca em dúvida o formato da urna eletrônica, tecnicamente falando, você pode ter até algum argumento, mas no caso dele é que ele quer usar isso como uma desmoralização do próprio voto, né? É aquela velha lógica de que homens brancos, bem-sucedidos, loiros, arianos e tal, eles é que deveriam conduzir o destino do país e do mundo. É uma lógica, né? Nessa lógica, para o eleitor que ele entende que é o que tem direito de voto, para esses ele tem maioria absoluta, né? É o que ele entende, né? Quando a gente faz pesquisa, no ambiente que a gente vive, como você pega em pesquisa, você percebe, acima de 10 salários, o Bolsonaro é vencedor, acima de 10 salários. No ambiente que vocês três vivem e que eu vivo, no dia a dia, onde eu moro, onde eu tenho a minha convivência de trabalho, a maioria tem, em média, acima de 10 salários. Portanto, eu fico ouvindo o dia inteiro que tem mais bolsonarista. Quando a gente faz pesquisa, não aparecem esses números. É porque, evidentemente, entram os outros, né? A multidão. A multidão que entra vota contra o Bolsonaro, porque se sente, de algum jeito, excluída do processo administrativo do Bolsonaro, né? As falas dele sobre as coisas, sobre a comida, o jet ski, a moto, o cavalo, tudo isso é um ambiente que não é o ambiente da grande população. A diferença é que nós temos cultura suficiente e talvez inteligência suficiente para perceber que nós não somos a maioria, né? Então é esse o grande dilema que ele tem que enfrentar, né? Ele fica naquela minoria que está em volta dele e que acha que aquilo ali... Mas você acha que ele vai passar a faixa caso ele perca? Como é que... Porque essa declaração dele foi muito forte ontem, né, candidato? Ele falou assim, olha, se tiver erro, ele está no comando do país, né? É uma espécie de ameaça na sua análise? O senhor acha que ele passaria a faixa a Lula? Acho que o ato em si de passar a faixa, ele não fará, não. Ele não fará, porque ele é meio esquentado, ele vai estar com a cabeça quente, porque ele sabe que terá problemas jurídicos, né? Isso é inevitável no caso dele, porque se estando no governo ele já tem problemas jurídicos, saindo do governo ele terá problemas jurídicos muito mais graves, né? E mesmo o Lula sendo um contemporizador de situações, acho difícil o Lula conseguir segurar todo o judiciário, aí vai estar babando para pegar as coisas do Bolsonaro. Ninguém vai justificar aquela montoeira de imóveis, uma série de coisas que sempre fica um pouco difícil de explicar quando você está fora do governo, né? Então, eu suponho que ele não passará a faixa, não. Ele vai estar nos próximos, a partir de outubro, ele vai estar pensando para onde vou, né? Para onde é que eu vou nessa hipótese. Acha que ele pode ir, diante da sua constatação, de que inevitavelmente ele terá problemas jurídicos, acha que ele pode ir para a cadeia? Se ele ficar no Brasil, ele terá muita dificuldade de enfrentar o mundo jurídico, né? Ele hoje é um líder mundial de uma posição ideológica. E esses líderes costumam fazer alguns refúgios, né? Fazem refúgios em países que pensem como eles, ou que tenham maioria como eles. Eu chutaria um país aí, de origem árabe. Eu acho que ele se encaixaria bem num desses países aí. Você acha, francamente, que ele vai fugir? É isso? Você acha que o Bolsonaro vai fugir para não ser preso se ele não for eleito? Eu diria que é uma posição assim, mais apropriada para ele, porque ele terá muitos problemas jurídicos e, naturalmente, sem aquele... Por exemplo, se no dia seguinte que ele não tiver mais no exercício da função, quem fará a defesa dele? Quem é essa defesa? A defesa do Lula, ela foi insistente, né? Existia um PT de verdade. O partido do Bolsonaro é o partido liberal, o partido republicano, né? Nem sei qual é que ele está lá, o PL.
mas certamente não vai ter ninguém lá para fazer defesa para ele. Né? No dia seguinte, todo mundo já muda de posição, porque o sujeito vai até a ponta do abismo, depois empurra e vai para o outro lado. Né? O que ele vai ter do lado dele, teoricamente, seriam os militares. Mas se põe no lugar no militar, né? Os militares mais qualificados, os que são graduados, os que são oficiais, eles têm um pouco de vergonha dessas posições dele pública. Eles não vão revelar isso, porque eles também foram favorecidos, tiveram, aliás, adequadamente e corretamente reajustado os seus proventos, porque muitos ganhavam muito mal, mas eles têm vergonha desse jeito dele, né? Nenhum deles gosta. É como se você tivesse um jornalista que faz umas perguntas completamente fora do prumo, com erros crassos, enfim, você fica com vergonha alheia, né? Com vergonha dos outros, mas você fica com vergonha da sua profissão ter alguém daquele jeito. Então, eu penso que ele não terá grandes defesas, não, a não ser a família.